Desafio nunca foi novidade para esse mineiro de Montes Claros, nascido em 1922 e formado em antropologia em 1946. Autor de mais de 30 livros, idealizador de 2 universidades modelos, a UNB e a UENF, autor do projeto dos CIEPs e dos ginásios públicos, do Museu do Índio, do Parque do Xingu, ministro da Educação no Brasil, assessor de Salvador Allende, no Chile, e de Alvarado, no Peru, doutor honoris causa na Sorbonne de Paris, nas universidades de Montevidéu e de Copenhague. Darcy Ribeiro conquistou uma legião de admiradores em todo o mundo. I'm not familiar, obviously, with his writings because I don't speak nor do I read Portuguese, but I am very interested in the fact that we have the same interest in the well-being of children, and so I'm looking forward not only to deciphering this with my trusty dictionary, but also getting to know him. O antropólogo, político, ensaísta e romancista Darcy Ribeiro está com a corda toda. Ele acaba de lançar 2 livros, O Povo Brasileiro e O Brasil como Problema. O que o leitor encontrará nesses 2 livros novos? Um livro é conjuntural, o Brasil como problema. A imprensa anda enganando todo mundo, falando como se fosse uma coisa pacífica, do neoliberalismo, da globalização, das privatizações. E eu venho dizendo o contrário, não é assim não, estão nos roubando, tem muita bandalheira aí. É isso. Isso é o Brasil como problema. É uma tentativa de quebrar a unanimidade da mídia, dando à pessoa comum a oportunidade de formar uma opinião própria e informada sobre isso. O outro, o Brasil, o povo brasileiro, é um retrato de corpo inteiro do Brasil. Como é que foi feito o Brasil? Como através de 500 anos nós viemos nos construindo, com negros, com índios, com europeus, construindo uma coisa que não parece com a Austrália, não, que é uma coisa própria, que é um gênero humano novo, que é a nova Roma, que é alguma coisa de encher a gente de orgulho, pela beleza que é um povo moreno, tropical, alegre, na província mais bela da terra, para ser a nova Roma, a Roma do ano 2500. A determinação do senador era tão grande em terminar O Povo Brasileiro que ele fugiu do hospital onde estava internado só para cumprir essa meta. Esse livro foi o ideal da minha vida. Eu levei 30 anos escrevendo esse livro, 30 anos. E num certo momento eu me vi no UTI morrendo e queria viver. Então eu fugi para viver, mas para terminar esse livro. Eu queria terminar, porque é a série de livros que eu escrevi, introdutórios a esse, são 6 livros, tem 96 edições em muitos países. Não completar essa série, não coroar, eu escrevi tudo aquilo para tornar o Brasil compreensível. Não escrever o livro sobre o Brasil é uma barbaridade. Então eu parei tudo para escrever esse livro sobre o Brasil. Intelectual dos mais prestigiados, o Brasil inteiro faz fila diante da genialidade de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro é a expressão de uma época muito ampla da vida brasileira. E ele expressa a inquietação do povo brasileiro. Aquela inquietação que está no subconsciente, aquela que está implícita em muitos gestos e atitudes do povo brasileiro e, sobretudo, aquilo que está explícito, que muitos de nós conseguimos expressar numa outra oportunidade, o nosso inconformismo com toda essa realidade que está aí, particularmente a realidade dos tempos atuais. Olha, o Darcy, aliás, no dizer de Antônio Cândido, não é meu, talvez seja um dos poucos brasileiros que tem um pensamento original. O Darcy é uma pessoa que tem uma contribuição para dar a nível internacional. Eu acho que esse livro dele, esse último livro que ele diz que é o último, na verdade, está fazendo vários outros, espero. Eu tenho a impressão que é a síntese do pensamento dele, é o livro que ele queria fazer há muitos anos, há 30 anos que ele tenta fazer esse livro e que agora completou. E eu acredito que será um grande sucesso do ponto de vista internacional, inclusive. Eu acho que ele vai mudar a cabeça de muita gente pelo mundo afora, como ele mudou a minha. São mais 2 livros primordiais para a gente aprender a conhecer o Brasil
pela ótica do Darcy, que é uma ótica de uma pessoa de um saber enorme e de um amor enorme por essa terra. Ele faz, a vida inteira ele fez, em todos os trabalhos dele, nos livros, no trabalho dele como fundador e criador de universidades, como vice-governador, enfim, como secretário de Cultura. O tempo todo o Darcy faz a gente não sentir vergonha de ser brasileiro. Isso é fundamental. Por isso que eu estou aqui, eu adoro ele. Eu adoro não só o escritor, como o meu amigo. Porque Darcy é um dos poucos antropólogos mundiais que projetou uma teoria global da cultura humana. E do lado brasileiro, é um dos poucos brasileiros que criou uma teoria do povo brasileiro como um povo novo, feito de 1000 raças, com uma imensa potencialidade, que vive uma cultura multirracial, que é talvez o dado de maior contribuição a uma cultura mundial. Eu considero Darcy um dos maiores brasileiros, um gênio da nossa geração. Quem é Darcy Ribeiro? Um cientista, um sábio e um santo. Qual a importância desses 2 livros que ele está editando agora? Eu creio que é coroamento dos grandes estudos sobre o Brasil que ele tem feito. É um dos maiores estudiosos do Brasil vivos e se integra na galeria dos grandes brasileiros que tentaram penetrar um pouco a essência desse país. Há muito brasileiro que tem renome, mas não tem qualidade. Ele tem a qualidade e renome. Ele está descobrindo o Brasil para muito brasileiro. Por isso é um homem que, eu repito, tem o valor de um cientista, de um sábio, de um santo, e é um dos melhores amigos que se possa conceber. Por que santo? Porque dificilmente entre nós, entre vivos, há uns 10 que se podem comparar a ele. Se tanto, hein? Se tanto. Ele é realmente um homem excepcional e está dando uma lição de amor à vida como poucos brasileiros deram ao longo da vida. Por que o Brasil ainda não deu certo? Meu bem, é o que eu digo nesse livro. Não deu certo porque é muito mais difícil você pegar gente tribal, indígena, africana, europeia, misturar e fazer um outro gênero humano que nunca existiu. Um gênero humano moreno, belo, cheio de vigor, capaz de inventar um ponto como Iemanjá. É muito mais difícil fazer isso do que pegar uns escoceses, uns irlandeses, pôr na Holanda e mandar repetir a Inglaterra. Aquilo é que é sem graça. É essa inquietação que o mantém vivo, ligado, fazendo de muitas pessoas seguidores fiéis de suas ideias. Eu sou o melhor antropólogo do mundo. Estudar fenômenos físicos. É preciso ter uma biologia para estudar a vida. E é preciso ter uma antropologia para estudar as gentes. O que acontece é que a antropologia, em geral, é uma barbarologia. Só quer estudar os índios, ou os frescos, ou as putas. E é preciso também estudar as coisas grandes. Estudar o Brasil, os brasileiros. Como surgiram os brasileiros. Isso é um tema da antropologia. Não é só para conversar no bar, não. Tomando cerveja. É para estudar também.